dia, posso ouvir 3, 4 vezes, é tão gostoso escutar vocês, bom dia. Então, vamos lá de novo, Marília, Elô, Dani, Gabi, Mariana, Guilherme, Davi, Luca, Ana Beatriz, Ailton, Gustavo, Pedro Poletti, Arthur Poletti, Ana Luísa Correia, Ana Júlia, João Pedro, Pedro Chamarelli. Ok, bom dia, Ana Beatriz. Maria Clara. E a Marina está conectando aqui agora. São os alunos que já entraram. Temos 18 participantes aqui e nós vamos dar início, onde terminamos na aula anterior, né, na nossa primeira aula de hoje, a Dani estava falando a resposta dela da página 38 da apostila quando o nosso tempo acabou. Então, a Dani vai continuar falando o que ela pensa e nós vamos concluir depois da fala da Dani. Depois eu peço que vocês peguem o caderno onde eu pedi para vocês copiarem lá. Nós vamos ver sujeito e predicado e vamos trabalhar um pouquinho a classificação do sujeito hoje, identificar o predicado dentro da oração. Tá? E na segunda-feira a gente vai dar continuidade ainda a esse conteúdo, nesse capítulo. Então, Dani, você poderia repetir, foi assim, olha, e você ficou convencido de que a prática de atividades físicas, como esporte, corrida, dança, faz bem para a saúde? O que acha de trocar alguns momentos com tablet e celular por uma atividade física? O que você estava dizendo, Dani, sobre isso? Eu coloquei assim, que eu acho bom. E também eu acho que é muito melhor você trocar momentos que você está com tablet e celular por momentos de exercício físico, que você pode fazer com a família, você pode brincar também, ou você pode fazer até com um amigo brincando. Que linda, isso mesmo. Então, alunos, olha, que esse texto fique para nós na nossa vida diária. É fundamental que nós nos preocupemos com isso, hein? Todos nós, vocês na fase em que estão, os pais de vocês, os irmãos mais velhos, que precisamos nos preocupar com a saúde. Fazer uma atividade física é fundamental para mais tarde, vocês que são mais novos, não acarretar algum problema de saúde. Então, cuidem-se, tá? Principalmente neste ano em que estamos num ano muito, mas muito difícil, não é verdade? Vou admitir a Maria Clara, então vamos pegar o caderno, e eu quero que a Elô, meu docinho, eu quero que você deixe separado aí, que daqui a pouquinho eu vou conversar com você, a folhinha que tem, ó, pede quem que está do seu lado, é mamãe? É a mãe, não é? Ô, mamãe, essa aqui do cuidando da... É que eu mostrei na aula passada, olha, essa, tá? Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai fazer esta folhinha para responder essas perguntas. Então, vamos lá, meus amores. Eu pedi para vocês copiarem no caderno. Eu espero que vocês tenham copiado, hein? Porque se não copiaram, vão ficar boiando, vamos dizer assim, com mais dificuldade para compreender. Porque se tem aí no caderno, fica bem mais fácil de vocês prosseguirem, compreenderem. Só um minutinho que eu vou ver aqui o bate-papo. Tem uma pergunta de uma aluna aqui que eu posso responder, mas não vamos entrar em muitos detalhes, tá? Se ela está perguntando se esse ano, o ano que vem, 2021, nós continuaremos juntos, já que esse ano foi nas aulas presenciais pouquinho tempo. Se Deus quiser, alunos, o ano que vem estaremos juntos. Se a escola permitir, a direção da escola permitir. Por enquanto, não recebi nenhuma notícia que não estaremos, tá? Então, por enquanto, estaremos juntos em 2021, com a graça de Deus, tá? Em português e redação.
Então, vamos lá. Nós sabemos que o predicado é a informação que é dada a alguém ou por alguma coisa que está dentro do sujeito. Lembrando também que o verbo sempre vai fazer parte do predicado, dentro dessa informação. Para eu encontrar o sujeito, tem duas perguntas que eu ensinei a vocês. Quais são as duas perguntas? Vocês lembram? Quem ou o quê? Isso, quem ou o que. Não pode ser outra, tá? Quem ou então o que. Se for um objeto, é o que. Se for uma pessoa, geralmente é quem. Por exemplo, quem vai ensinar hoje à noite? Quem vai ensaiar, perdão, quem vai ensaiar hoje à noite? A banda, é um grupo de pessoas. É a banda que vai ensaiar. Então, o sujeito, a banda, eu vou falar sobre ela, né? Vai ensaiar hoje à noite essa informação, que é o predicado. Dentro do sujeito, nós estamos vendo o núcleo. O núcleo é aquela palavra central, Lucas entrou, é a palavra central dentro do sujeito. Então, quando fala núcleo, é a palavra mais importante, que geralmente é um substantivo, mas também pode ser uma outra palavra, dependendo do contexto, tá? Isso nós vamos ver no decorrer dos exercícios. Então, o núcleo do sujeito nesta frase é banda. Quando só tem um núcleo no sujeito, nós classificamos de sujeito simples, porque o sujeito ele pode ser simples, composto ou oculto, que também pode ser chamado de elíptico, ou ele pode ser chamado de desinencial. Vejam aqui, vamos agora no sujeito composto. O sujeito simples só tem um núcleo dentro do sujeito. No sujeito composto, ele vai apresentar mais de um núcleo, mais de uma palavra que tenha, que seja importante, que seja fundamental, que tenha valor importante dentro daquele sujeito. Eu esqueço o predicado, tá? Eu só estou analisando o sujeito. Tudo que resta do sujeito, nós sabemos que é o predicado. Então, vamos lá. Tem alguns alunos entrando aqui atrasados. Quem entra atrasado atrapalha um pouquinho, porque eu tenho que parar para admitir, né? Então, muita atenção nos horários das aulas. Vejam um exemplo. Para os alunos que entraram agora, que estão entrando agora, estamos no caderno onde eu pedi para vocês copiarem na casa de vocês. Se fizeram isso, ótimo, vão conseguir trabalhar nessa aula tranquilamente. Se não fizeram isso, se não seguiram o comando de copiar no caderno, vão ficar perdidos. Porque não, se copiar, não vai dar para escutar a minha explicação. Aí vai ser mais difícil, hein? Não dá para copiar e escutar a explicação ao mesmo tempo. Até dá, mas não fica uma perfeição na compreensão, tá, meus amores? Então, sujeito agora. André e Tiago são amigos. Nós temos aqui o verbo são. Quem que é amigo? Quais são as pessoas que são amigos? Quais são elas? André e Tiago. Então, eu tenho aqui André e Tiago como sujeito da oração. Ah, tem que digitar, né? Dentro desse sujeito, temos quais os núcleos desse sujeito? André e Tiago? André, Tiago. O E não pode entrar na cópia do núcleo, tá bom? O E aí vai ter uma outra função que vocês aprenderão no futuro, mais adiante. Então, olha, põe uma barra, ou põe uma vírgula, ou põe um travessão, né, um tracinho, mas o E não se copia como núcleo, porque as palavras centrais dentro desse sujeito são André, Tiago, são duas pessoas, então, são duas pessoas importantes, são dois substantivos, por isso eles formam o núcleo dentro do sujeito. Se tem dois núcleos, então eu tenho aí a classificação de um sujeito composto. Tudo bem até aqui? Sexto ano. Sujeito simples é quando eu tenho no sujeito apenas um núcleo, apenas uma palavra que é importante. No sujeito composto, eu tenho mais de um núcleo, pode ter dois, poderia ser ó, André, Tiago, João, Lucas
e Felipe são amigos. Eu tenho um sujeito composto, com todos os núcleos, são todos esses nomes que eu mencionei no sujeito. Então, pode ter mais de um núcleo no sujeito composto, né? Por exemplo, assim, ó, banana, goiaba, melancia, laranja são minhas frutas preferidas. Quais são minhas frutas preferidas? Todas essas que eu mencionei. Então, todas essas são núcleos do sujeito, formam um sujeito composto. Então, vamos agora ao próximo slide. Agora vamos no sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Eu posso encontrar nos livros, nas gramáticas, esses 3 nomes. Na apostila de vocês está apresentando apenas oculto ou elíptico, mas eu acrescentei o desinencial porque a gente também encontra esse nome, tá? Então, só para você, é um nome difícil? É. O oculto é o mais simples da gente memorizar, né? Como a própria palavra diz, oculto, ele não aparece na frase, ele está escondidinho mesmo, mas a gente imagina assim, quem seja, uma pessoa, né? Por exemplo, olha lá, aquele que não aparece na oração e pode ser identificado pelo verbo. Então, é a pessoa do verbo, é a desinência do verbo que vai demonstrar qual é a pessoa, qual é o sujeito oculto dentro da oração. Olhem lá. Perdi meu dinheiro. O verbo é aí perdi. Quem é que perdeu o dinheiro? Está na primeira pessoa do singular, ó, eu perdi. Então, o sujeito seria o pronome eu. Ele não aparece na frase, portanto, ele é denominado como um sujeito oculto. E do ladinho desse sujeito oculto, todas as vezes que encontrar um sujeito oculto, ele deve vir aparecendo dentro do parênteses. Então, quando eu peço assim, olha, destaque o sujeito e classifique. Ih, professora, mas o sujeito não está aparecendo na oração, é um sujeito oculto, como é que eu vou identificar? Como que vocês vão identificar? Eu vou ensinar. Vão colocar dentro do parênteses e o pronome, a pessoa que ele está se referindo. Qual é a pessoa? Eu. Então, seria essa identificação aí que vocês precisam colocar na classificação do sujeito oculto. O que vocês acharam nesses 3 aí na explicação dada, meus anjinhos? Fácil, nuvenzinha escura, tá difícil, nuvenzinha cinza, tá mais ou menos, nuvenzinha toda clara. Ih, entendi. Tia, Claro. Hein? Claro. Eu acho que para mim tá bem fácil. Para uns está bem claro. Eu achei que seria mais complicado para identificar o eu não sujeito. tive dúvida, eu entendi direitinho. Não achei que difícil. Deixa eu ver, assim, uns alunos. Vamos lá. Mariana, o que você achou? Diga para mim. Eu entendi, porque antes eu não estava entendendo. É, por isso mesmo, ok. O Cauã diz que está cinza, então está mais ou menos. É claro que não é na primeira explicação que vai compreender. Nós vamos trabalhar juntos, por isso que eu pedi para vocês copiarem no caderno, para a gente poder ir trabalhando juntos. Daqui a pouquinho eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, enquanto eu converso com a Heloísa, tá? E aí a gente retorna depois, corrigindo, tirando dúvida, tá bom, Cauã? Não se preocupe se não entendeu por completo. Se a nuvenzinha tá cinza, é porque está mais ou menos. Olha, tem outros falando também que a nuvenzinha tá cinza. Então, está mais ou menos compreendido. Joia. Micaela, responde para mim, como é que você, o que você achou? Como é que está a nuvenzinha aí na sua mente? Deu para... A Micaela está aí? Micaela, deu para entender um pouquinho a classificação do sujeito? Ou mais ou menos? Hein, lindeza? Põe aí para mim, para eu ficar sabendo. Peraí. Deixa eu ver aqui, acho que ela colocou no bate-papo. Peraí. Isso é importante para mim, alunos. Ô, Nicolas. Ok, Micaela, já li sua resposta. Gente, o Nicolas, ele deveria ser humorístico, sabe? Hein, Nicolas? Tá bom.
Ai, adoro dar essa gargalhada por conta de vocês, alunos, na diversão. Isso faz um Ah, bem. ele quis usar o humor dele para o bem. Deixa quieto, vamos lá. Vamos aqui, olhem só. Vamos fazer uma primeira, só a primeira, tá? Tem aqui frases explicativas. Deixa eu dar uma olhadinha como que eu pus aqui os outros, tá? Nessas frases explicativas que eu pedi para vocês copiarem. Não sei como vocês colocaram aí, devem ter colocado do jeito que está aqui, uma embaixo da outra, certo? Uma embaixo da outra. Então, eu vou... Aí vocês colocaram por letras ou não? Como é que vocês organizaram no caderninho aí de vocês? Puseram letras? Eu fiz assim, ó. Tá, nas estrelinhas mesmo. Pontinho, igual estrelas. Né? Tá, um pontinho igual estrelinha. Então, perto desse pontinho, coloquem letras A, B, C, D, E, F, G, tá? Da letra A até a letra G, onde nós vamos trabalhar nessas aí, todas essas, pegando o sujeito e o núcleo do sujeito, tá? A classificação do Professora, eu sujeito. deixei uma linha, eu pulei uma linha para cá, daí dá para escrever embaixo. Não sei se vai dar em uma linha só, por isso que eu pedi para colocar um embaixo do outro, que eu esqueci de falar para vocês pularem linhas. Então, vai precisar colocar lá, quem já copiou tudo, vai ter que colocar lá embaixo, assim, letra A, assim, quer ver, ó? Vamos ver só a letra A aqui. Vamos fazer oralmente, não escrevam nada, tá? Só olhem aí para o caderno de vocês e me escutem. Os meninos devem estar com frio. Onde tem verbo aí? Devem estar. Muito bem, temos uma locução verbal aí, devem estar. Então, a gente faz a perguntinha para esta locução verbal. Quem é que deve estar com frio? Quem é que deve? Os meninos. Os meninos. Então, nós temos aí os meninos como o sujeito dentro desta oração. E o predicado é tudo o que resta desse sujeito. Então, o que que vocês vão fazer? Para cada frase, eu vou fazer essa primeiro com vocês e vou chamar a Elô, depois eu vou pedir para vocês irem fazendo nas outras, do jeito que eu vou fazer a primeira. A primeira e a segunda eu vou fazer com vocês, tá bom? A terceira, eu vou fazer a primeira e a segunda, depois vocês vão tentar fazer sozinhos, encontrando o sujeito, classificando o sujeito e tirando o núcleo do sujeito. Então, vamos lá na primeira. Os meninos, então, seria... o sujeito. Então, vou colocar aqui embaixo, respondendo, ó, sujeito. Que sujeito é esse? Simples, composto ou oculto? O que vocês acham? Quem entendeu? Ele é um sujeito simples, porque só vai ter um núcleo. Olha, os meninos é o sujeito desta oração. Qual é o núcleo desse sujeito? Meninos. Meninos, então embaixo, na linha de baixo, ou do ladinho, vão escrever assim, ó, núcleo do sujeito, sujeito simples, os meninos. Vou arrumar aqui para ficar bonitinho. Então, coloquem lá embaixo, tá? Os meninos, sujeito simples. Agora, se é sujeito simples, só tem um núcleo. Então, o núcleo desse sujeito é meninos, apenas meninos é o substantivo, é a palavra central dentro do sujeito. Lembrando que vocês vão olhar apenas o sujeito. Esqueçam agora o predicado, tá? Predicado, a gente vai ver um outro dia a classificação dele. A gente já sabe que predicado é tudo que sobra do sujeito. Então, a gente já conhece que devem estar com frio, é o predicado nesta oração. Vamos ver a segunda frase, olha. Esse jogo vai ser emocionante. Onde tem verbo aí? Vai ser uma Vai locução. ser. Ó, outra locução verbal aí, hein? Vamos ver sem eu fazer pergunta alguma. Qual que é o sujeito desta oração? Esse jogo? Esse jogo é o sujeito dentro desta oração. Vai falar sobre esse jogo, né? É algo aí, esse jogo. Agora, dentro desse sujeito, antes da gente classificar, qual que é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra central? Jogo. Jogo. Porque o pronome esse aí, no caso, ele não mostra, não demonstra nada, né? O substantivo... O substantivo, no caso aí, é a palavra jogo. Portanto, jogo é o núcleo desse sujeito. Se só tem um núcleo, como que eu classifico
Peraí, então esse jogo é o sujeito, é um sujeito simples, e a palavra, o núcleo do sujeito, vai ficar igual. Vou modificar aqui, né? Meninos, núcleo do sujeito. Deixa eu só modificar aqui, mas vocês podem deixar do jeito que vocês já fizeram na letra A, tá? Não tem problema não, que é só na minha organização. Mas a ordem não interfere em nada aí. O núcleo do sujeito seria a palavra jogo. Tem que ser igual. Isso. Aqui, as duas primeiras frases que eu pedi para vocês copiarem no caderno estão resolvidas. Agora, atenção, hein? Lembra quando tem mais de um núcleo ao sujeito composto? Lembra quando aparece só o verbo e não tem o sujeito, mas o verbo quando mostra a pessoa? Aí vai ser um sujeito oculto. Tentem fazer as outras, façam o que vocês conseguirem, tá? O que não conseguirem, eu só peço que me aguardem um pouquinho enquanto eu converso com a Heloísa. Tá bom, turminhas aí lindas do 6º ano. Heloísa? Oi. Oi, princesa. Olha só. Você tem aí na sua folha, no seu material, tem 3 quadrinhos e que vem perguntando assim, olha, todos os personagens estão... O que eles estão fazendo? Cuidando de uma planta. Isso, Elo, eles estão cuidando de uma planta. Você conhece esses personagens? Quem são? Magali, Cebolinha e Cascão. Aê, Mônica, Cebolinha. Não, Mônica? Não, é Magali, né? É a Magali, né? É a Magali? É, a Magali, Cebolinha e o Cascão. Joia. Vamos virar a folha. Vamos lá. Quem plantou uma árvore para dar frutos? No primeiro quadrinho, isso. Então, quem plantou uma árvore para dar frutos está no primeiro quadrinho. Joia. Vamos ao número 4, Elô. Quem plantou um cacto? Cascão. Ô, Elô, você conhece essa plantinha, cacto? Não. Não, aqui em casa tem um cacto. Ah, se eu soubesse... Oi? Já dói cacto. Ah, é? Tá certo. Então, vamos... Dói muito, veja. Não quero cacto. Tá certo. A número 5, veja. Quem plantou uma árvore para poder balançar nela? Cebolinha. Ok, foi o Cebolinha, joia. E a outra? Os balões presentes na tirinha, eles representam? Pensamento. Ok, pensamento. E aí embaixo tem exemplo de 2 balões. Você gosta de história em quadrinhos? Você gosta? Sim. Sim? Você tem um hábito, você gosta de ler? Tem um hábito de ler histórias em quadrinhos? Menos. Mais menos. Mais ou menos, certo. Então, esses balõezinhos, eles aparecem muito nas histórias em quadrinhos. Tem esses 2 de exemplo e muitos outros, né? É, esses mesmo, isso aí. O balãozinho Olha, esse. de fala, né? Esse aí, você conhece esse de fala? Sim. E o de pensamento, você também já viu de pensamento? Não, nenhuma. Não, em nenhuma, só o de fala. Tá certo, Elô.
Você anda acertando tudo, hein, mocinha? Tá fazendo com atenção. Estou gostando de ver. Agora, tem outra folha aí. Vamos ver se vai dar tempo para a gente. Não sei se... Tem outra que tem muitas perguntas. Essa aqui, ó, eu começo e você termina. Essa tem um monte de perguntinha, né? Sabe, fez essa? Eu acho. Aquela tá mexendo muito. Vem, mostra pra mim o papel. Mostro, linda. Ó, é bem escrito, tem um monte de figurinha, uma historinha. Ó. Eu começo e você termina. Eu já fiz. Tem aí na outra folha tem uma porção de perguntas dela. Já fiz também. Ok, então o que eu vou fazer agora, Elô? Você espera um pouquinho que eu volto e vou perguntar pelo menos umas 3 para você hoje, tá? Eu também. Fica atenta, daqui a pouquinho eu te chamo de novo, tá bom? Então vamos lá. Alunos, na letra C, vamos ver a outra frase. Deixa eu ver aqui que a minha secretária saiu de perto, eu fico meio perdidinha aqui. É essa, né? Tomamos um delicioso sorvete. Ah, e nessa, hein? Vamos ver como que a gente vai classificar. Onde tem verbo, sexto ano? Tomamos. Tomamos. Olha só, e agora, hein? Qual é a perguntinha que eu vou fazer para o verbo para eu encontrar um sujeito? Quem tomou? Foi que tomou? Quem tomou? Quem tomou o sorvete? Quem foi que Nós. tomou? Nós Ah, tomamos, né? Vejam, a pessoa ali, a desinência do verbo, é o verbo que vai indicar a pessoa. Então, aqui nós temos vejam se acertaram, hein? Um sujeito oculto, onde eu também posso falar de sujeito desinencial ou elíptico, que seria a palavrinha, o pronome nós, porque o verbo indicou que a pessoa aí é nós. No sujeito oculto, não se costuma tirar o núcleo, mas se tiver algum exercício com alguma pergunta sobre o núcleo do sujeito, seria colocar novamente o nós dentro do parênteses para ser oculto. Lembrando, alunos, que eu não posso colocar sem estar no parênteses, porque senão seria um sujeito simples. Se eu colocar ali nós sem um parênteses, teria que ser um sujeito simples, teria que estar aparecendo na frase. Como ele não aparece na frase, ele precisa vir dentro do parênteses. Nesta frase aí, qual seria o predicado? Tomamos um delicioso. Delicioso sorvete. Aê! Tudo que sobra do sujeito, eu ensinei a vocês que é o predicado. Então, no sujeito, quando o sujeito for oculto, toda a frase será o predicado. Nada difícil. Bom, penso eu, né? Na classificação do sujeito é bem mais simples. Vamos ver a letra D. Sabrina e Mônica ficaram felizes com a notícia. Onde tem verbo, alunos? Ficaram. Então, vamos perguntar para o verbo. Quem foi que ficou feliz com a notícia? Quem? Sabrina e Mônica. Sabrina e Mônica, elas formam o sujeito dentro da oração. Então, se elas formam um sujeito, olhem lá, Sabrina e Mônica. Qual que é o núcleo desse sujeito, para depois eu classificar, hein? Qual que é o núcleo? Mônica. Barrinha Mônica. Sabrina, Mônica. Que sujeito que vai ser esse daí? Sujeito composto. Sujeito composto, muito bem, Ailton. Sabrina e Mônica formam um sujeito composto. Como vocês falaram que tem como núcleo Sabrina, Mônica, por isso que eu sei que é um sujeito composto, tem 2 núcleos. Então, embaixo, vamos colocar Sabrina barra Mônica, ou Sabrina, vírgula, Mônica, ou Sabrina, tracinho, Mônica, tá? O E não pode entrar no núcleo, tá? Lembrem-se disso, não se esqueçam. E todo o restante da oração é o predicado, mas eu não estou pedindo para escrever nada sobre o predicado. Vamos ao próximo, letra E. Vou passar para outro slide aqui, peraí.
Só um minutinho, tá? Vai ficar mais organizadinho aqui o slide. Meu cachorro gosta de passear no parque. Onde tem verbo? Passear. Gosta de passear. Nós temos uma locução verbal aí separada por uma preposição. Lembra que eu já falei para vocês que uma preposição ela pode fazer parte de uma locução, separar um verbo do outro, forma aí uma locução verbal. Quem é que gosta de passear no parque? Quem é que gosta? Meu cachorro. Meu cachorro. Então, eu temos o sujeito, meu cachorro. Agora, que sujeito é esse? Ele é simples, ele é composto ou ele é oculto? Sujeito simples. Ele é um sujeito simples. E qual que é o núcleo desse sujeito simples? Cachorro. Cachorro. Ele é um sujeito simples porque só tem um núcleo, que é a palavra central dentro do sujeito, que geralmente, nesses casos que eu estou dando por enquanto, são todos os substantivos. Mas eu vou também montar frase em que pode aparecer uma palavra substantivada como núcleo do sujeito, tá? Mas vamos devagarinho. Por enquanto, é só mesmo substantivo. Olhem a letra F. Concordamos com você. Qual que é o verbo desta oração? Sujeito Concordamos. oculto, nós. Concordamos. Quem é que concorda com você? Nós. Nós. E o nós não aparece na frase. Então, nós temos aí um sujeito oculto, elíptico, desinencial. Não tem núcleo, tá? Fica claro isso. Sujeito oculto, tem 2 Os ali. Nós. A pessoa do verbo que vai indicar a pessoa como sujeito. Olha lá. Concordamos é nós concordamos. Se fosse concordo, seria sujeito oculto eu. Aquele passeio foi espetacular. O verbo qual é nesta oração? Foi espetacular. Foi espetacular. Espera aí que eu vou passar para um outro, tá bom? Foi espetacular. O que foi espetacular? Aquele passeio. Aquele passeio. Perceberam que agora eu perguntei o que foi, porque aquele passeio não se refere a uma pessoa. Quando se refere a uma pessoa, o sujeito, eu pergunto quem, né? O que foi espetacular? Aquele passeio. Se eu perguntasse, se eu estivesse na frase assim, aquela bailarina foi espetacular. Quem que foi espetacular? Aquela bailarina. Eu pergunto quem. Mas como está aqui aquele passeio, então eu pergunto o que foi espetacular? Aquele passeio é o sujeito desta oração. Que sujeito é esse? Simples. Sujeito simples. Qual que é o núcleo desse sujeito simples? Passeio. Passeio. Meus amores, apareceu a caixinha aqui que está faltando 6 minutos. Ai, a Elo, eu vou precisar dar continuidade, acho que é na segunda. Ou então, Elo, depois da aula de redação, se você quiser ficar uns 10 minutinhos comigo, quando acabar a aula de redação, eu termino aquela folhinha com você. Pode, mamãe? Pode, Elo, depois da aula de redação? Pode, Elo? Pode. Tá bom, vê se a mamãe também pode, que às vezes o horário dela é ruim. Depois da aula de redação, a gente ficar mais uns 10 minutinhos. Vê com a mamãe aí se pode. A Val pode. Tá bom. Então, eu vou fazer a chamada e eu vou pedir alunos para vocês terminarem essa atividade no caderno para segunda-feira, tá bom? Classificar o sujeito e tirar o núcleo. E aí a gente vê as dúvidas e corrige na segunda. Vamos rapidinho a chamada aqui. Professora, vai ter tarefa? Ou é só essa? No caderno, o Ailton, coloca aí, tarefa de português no caderno. E também tem 2 tarefas, Ailton. Escreve aí, caderno suplementar também, páginas 13 a 16, para segunda-feira, que dia é segunda-feira, hein? 26, né? Ô, professora, Oi.
A tarefa suplementar para te enviar ou a gente vai corrigir na sala de Não aula? me envia tarefa nenhuma. O nosso combinado não é enviar tarefa, é corrigir na hora da aula. Redação só que vocês me enviam. Português é fazer em casa e corrigir na aula. Aí vem a responsabilidade de vocês, hein? Então, vamos lá para segunda-feira, caderno suplementar e terminar exercícios no caderno, tá bom? Ok. Chamada, vou deixar aí a tela para alguém colocar no grupo. Chamada. Ana Beatriz. Ana Clara. Ana Luísa. Presente. Arthur Polete. Ana Clara e Ana Luísa presente. Espera aí, Elô, vai chegar na sua vez. Arthur Polete. Presente. Beatriz Rive. Daniela. Presente. Gabriela. Heloísa. Presente. Ian, não. Isabela. Isabela. Vem cá me ajudar agora. Vem, deixa aí. Isabela. Ah, menina. Desliga o áudio aí, por favor. Eu acho que é da Yasmin. João Pedro. Ô, alunos, atenção na chamada, por favor. Isabela, João Pedro, Laura Carvalho. João Pedro presente. Presente, tia. Laura presente, ok. Manuele. Presente, tia. Maria Clara Souza. Presente. Maria Luísa Correia. Presente. Marília. Presente. Vitor. Vitor. Vitor está presente. Ok, agora vamos para outra, sexto B. Ana Beatriz, perdão. Ailton. Presente. Ana Júlia. Ana Júlia. Presente. Cauã. Presente. É só uma paradinha aqui. Alguém colocou que a Isabela está na aula, mas não tem áudio. Isso não é um motivo para a Isabela não responder. Tem o bate-papo. Quem não tem áudio, vocês estão cansadinhos de saber disso, hein? Tem 2 meios de se responder chamada: microfone e bate-papo, chat. Então, não tem desculpa. Eu estou aguardando a Isabela no bate-papo, não uma colega responder por ela. Cauã já respondeu, né, Cauã? Ou não? Não, Cauã. Sim. Felipe. Presente. Guilherme Santos. Guilherme Santos. Guilherme Davi. Presente. Gustavo. Gustavo. Luca. Luca. Lucas. Presente. Opa, tá. Agora o Lucas. Presente, professora. Maria Clara Fortes. Presente. Tá, o Lucas já Presente. escutei, Luca, tranquilo. Maria Clara Fortes agora. Presente. Maria Luísa Flores. Flores, Maria Luísa Flores. Mariana. Presente. Ok. Guilherme Santos presente. Ok, já vi aqui. Mariana presente. Marina. Presente. Micaela entrou, saiu e entrou. Tá voltando a Micaela. Ok. Nicolas. O Nicolas presente. Ok. Pedro Polete. Presente. Pedro Chamarelli. Presente. Sofia. Sofia e Yasmin. Presente, tia. Ok. Você não falou meu nome. De quem? Valentine. Valentine, desculpa, Valentine, presente. Yasmin. Yasmin. Micaela, eu já dei presença, que eu vi que você caiu e voltou. Aqui eu já vi.